Boa noite a todos. Eu sou o Arantes e, junto com a doutora Carla Arantes, vamos apresentar para vocês nessa noite uma ideia que nós desenvolvemos, que é o cálculo de hora técnica para honorários em perícias, avaliações e inspeções prediais. Tá? Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer que vocês estejam com a gente. Esse estudo não está vinculado a nenhuma entidade, não está vinculado a nenhum órgão. Esse estudo foi desenvolvido pelo nosso escritório. Então, não tem vinculação com nenhum órgão, tá? Para que fique muito claro isso. Mas o que é o interessante da questão da hora técnica é que, durante sei lá quantos anos, décadas, se discute a questão de honorário pericial. Ou pelos valores que nós entendemos, muitas vezes baixos, pagos pelos tribunais, ou por uma falta de orientação, de direcionamento. E também tem sempre aquela história: eu vou usar uma tabela de uma associação, eu vou usar de um clube, eu vou utilizar uma tabela do boteco, tá? A ideia foi a trazer para vocês como vocês fazerem o cálculo da hora técnica de vocês. Isso é muito importante, porque em nenhum momento poderá haver alguma alegação de qualquer tipo de cartelização com relação à hora técnica, porque essa hora técnica é individual. A hora técnica do Samarone é diferente da hora técnica do Helder, que é diferente da hora técnica do Siurk, do Solini, e diferente da minha hora técnica. A hora técnica da Andréia lá no Sul vai ser diferente da hora técnica de algum colega que esteja no Centro-Oeste, Norte ou Nordeste. Por quê? Porque os custos são diferentes. E o melhor, a Carla vai explanar bastante para vocês, a fundamentação legal. Isso que nós fizemos está totalmente fundamentado na nossa lei, numa lei federal. Então não é achismo, não é números jogados ao acaso, não, foi muito bem estudado. A gente se debruçou bastante e foi muito interessante que eu e Carla pensamos nisso ao mesmo tempo. Quando eu entrei na sala dela e falei: filha, estou querendo fazer isso, eu falei: pai, eu tô com sair na cabeça cozinhando também, então vamos botar esse troço no papel, tá? Então, já tá compartilhando, Tata? Vamos compartilhar, compartilha então com os colegas. Bom, bom, agora, com muito orgulho, apresento-lhes o PDF. Vocês estão vendo a página verde em PDF, cálculo de hora técnica? Tá bom. O que que é isso, gente? Vocês viram que curioso, né? A gente pensando a mesma coisa, na mesma situação, sobre o mesmo assunto. A diferença é que eu sou advogada e o Arantes é engenheiro, então as nossas ideias basicamente se complementaram. E por que que a gente está tão empolgado para falar sobre isso para vocês? Eu falo, já tem algumas turmas do meu curso, quem fez o curso comigo já sabe disso. Os alunos sempre perguntam: como é que eu calculo meus honorários? Como é que eu vou fazer esse cálculo? Como é que eu estimo os meus honorários quando eu sou nomeado perito, quando eu sou nomeada perita? E o que que eu falo? Usa o valor do salário mínimo. Por quê? O valor do salário mínimo para engenheiros, por exemplo, está previsto em lei federal. Tá bom. Professor Arantes, deixa eu dar início. Por quê? Para ficar muito claro, esse material ele é uma orientação, ou seja, não tem vinculação, não tem obrigatoriedade de você seguir, nada disso, tá? É um documento que nós aqui do escritório Arantes fizemos, eu e o professor Carlos Arantes fizemos com a nossa
própria ideia, não tem vinculação. Isso é muito importante que isso fique muito claro, tá? Então, ele é uma orientação. Com base em quê? Com base na legislação e com base nos cálculos que vocês vão verificar com o Arantes. Por favor, não me peçam para explicar cálculo, hein? Vocês sabem que eu sou advogada, pelo amor de Deus, hein? Pessoal, vocês vão usar isso aqui para calcular a hora técnica pessoal de vocês, tá bom? O Arantes já fez toda a introdução e vocês vão adorar, garanto para vocês. Então, a gente vai começar pela fundamentação legal. Qual que é a fundamentação legal disso aqui? É uma lei federal. Uma lei federal? Sim, uma lei federal. A Lei Federal 4.950-A, de 1966. De 66. Essa lei está vigente, tá? O que isso significa? Que ela funciona muitíssimo bem desde 1966. Se ela não foi revogada, se ela não foi modificada, significa que ela funciona muito bem. E o que tem nessa lei? Ela estabelece o salário mínimo profissional dos profissionais do sistema Confea-CREA e CAL, tá? Fala de veterinários também, tá? Mas como a gente conversa com o pessoal da engenharia de avaliações, a gente vai focar nesse grupo que são vocês. Essa lei dispõe sobre a remuneração, vamos ler comigo, de profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária. Consta hora extra de 50% conforme o artigo 7º, inciso 16 da Constituição Federal de 1988. Tem resolução 12 de 1971 do Senado Federal e fala que é vedada a utilização, isso aqui é muito importante, por servidores públicos sujeitos ao regime estatutário. Ou seja, gente, isso aqui não é para discutir para quem é estatutário, tá? Servidor público estatutário não adianta, essa lei não funciona. Mas quando a gente fala de contratações particulares e aí a gente envolve o Poder Judiciário, perfeitamente aceitável. Tudo bem? E a gente está falando aqui de uma lei federal que não perdeu a vigência e fala que o que consta lá é uma remuneração mínima obrigatória. E aí a gente tem obrigatoriedade. E quando a gente tem uma lei federal dizendo que aquilo é obrigatório, alguém tem a possibilidade de não cumprir? Não. Então, obrigatoriamente, o salário mínimo, a remuneração mínima desses profissionais elencados na lei, está constando aqui na Lei Federal número 4.950-A, de 1966. Tudo bem? Daí a lei continua. Essa remuneração mínima é para relações de emprego ou função, qualquer que seja a fonte pagadora. Mais uma vez. Então, pode ser o judiciário? Pode. Qualquer que seja a fonte pagadora. Tudo bem? Deixa eu só fazer um Gente, adendo, vamos só reforçar o seguinte, lógico. tá? Nós estamos falando de uma lei federal apoiada pela Constituição Federal. Então temos uma lei federal e a Constituição Federal. Mais legalidade que isso, impossível. Ninguém pode alegar invenção ou ilegalidade do que nós propusemos nessa cartilha, nesse material que nós estamos apresentando para vocês hoje. Por favor, cara. É muito importante ressaltar, e está aqui na página para vocês, que essa lei ela faz referência a um acréscimo de 25% sobre o valor da remuneração mínima quando ocorrer trabalho noturno ou jornada superior a 6 horas diárias. Por que a gente menciona a questão do trabalho noturno? Tem muitas perícias que têm que ser realizadas durante o período noturno. O que é o período noturno? Depois das 18, tá? Lembrando vocês que todas as perícias, todas as vistorias e todas as comunicações pessoais, audiência, tudo, tem que acontecer em dias úteis, ou seja, dia que tem expediente bancário, entre as 6 da manhã e as 20 horas. Então, para marcar a sua vistoria, tem que ser a partir das 6 da manhã até as 8 da noite, em
dias úteis, tá? Dias de semana. O fórum não abre de fim de semana, a não ser que seja no plantão ou em questões de urgência. Então, para você fazer uma perícia, via de regra, vai ser nesses horários mesmo, tudo bem? Passou das 8 horas da noite, você vai ter que se explicar. Você vai ter que falar para o juiz por que você está precisando marcar a perícia nesse horário. E se você está usando esse horário depois das 8 da noite, depois das 20, você vai colocar aqui o teu acréscimo de 25% no cálculo, tá bom? Na parte do cálculo, o professor Arantes explica muito melhor para vocês, porque eu vou parar na questão da legislação. Então, gente, quando a gente fala de fundamentação jurídica teórica, é porque realmente é uma fundamentação robusta, com ancoragem na Constituição Federal, que não pode ser distorcida ou rebatida quando o cálculo é feito sobre ela. Tudo bem? A gente está usando nessa cartilha como referência o valor do salário mínimo aqui no estado de São Paulo, tá? Para o ano de 2026 está R$ 1.806 por mês. Então a gente usou a título de exemplo, então, como uma referência para o estado de São Paulo, porque lembrem, os cálculos aqui apresentados nessa cartilha, eles são os cálculos do nosso escritório, tá? Não é para você copiar e colar, tudo bem? Você vai fazer o seu cálculo para o teu escritório, para o teu serviço, com os teus custos. Mas a gente usou como referência o valor do salário mínimo do Estado de São Paulo e os nossos custos aqui do escritório. Muito bem. Então vamos lá. Bom, partimos do valor de 1.806 a 1.806 reais como o valor do salário mínimo de São Paulo. Cada estado tem seu salário mínimo. Já começa aí a diferença e a exclusão da possível ideia de carteirização. Muito bem. Aí o que eu peguei? Peguei os custos que me soem, ok? E coloquei aqui. Benefícios técnicos: saúde, plano de saúde, seguro de vida, CREA, CAL, sindicato. Os meus custos ficaram em 1.931,58 esses benefícios. Então, nós temos os detalhamentos de custo, começamos com benefícios técnicos e custos operacionais, o que nós denominamos de overhead. Então, são custos mensais para a manutenção da disponibilidade profissional, ok? E depois nós temos o investimento inicial, CAPEX e depreciação. Lógico, temos que constar isso tudo. Para trabalhar, nós temos um custo. Outro dia, inclusive, ah, no grupo do IBAP Rio Grande do Sul, a gente discutiu sobre isso e o colega falou: Ah, meu custo mensal é R$ 800. Eu não quis nem discutir com ele, porque eu sabia que ele estava errado. Ele estava deixando de colocar uma série de custos. Olha lá, ele tem um notebook, vamos supor, que ele vai pagar um notebook bom. R$ 8.500. Esse notebook tem uma vida útil de 36 meses aproximadamente. Se utilizar batido, fazendo a quantidade de laudo que o Helder faz, o Solini, o Samarone, isso aí dura até menos, né? Mas tudo bem, faz parte do pacote. Se nós pegarmos esses 8.500 e dividirmos pelos 36, vamos chegar a um custo mês de 236,11, tá? Que é o quê? É o custo desse equipamento. Ele está se depreciando, está se perdendo. Uma impressora laser, impressora jato de tinta boa, coloquei aqui um valor de 2.400, um valor módico. Minha impressora custa muito mais cara que isso. Mesmo a jato de tinta custa 3 e pouco, mas coloquei esse valor daí, um valor que daria uma vida útil de 60 meses, quarentinha por mês. O no-break senoidal não dá para trabalhar sem no-break. 1.600, vida útil 60, 26,67 por mês. Somamos aqui de investimento inicial, CAPEX e depreciação, R$ 302,78, tá? Muito bem. Por favor, próxima, cara. Ok. Agora nós temos a consolidação. Vamos lá. O custo direto, piso salarial, 8,5 salários mínimos. Ah, mas Arantes, são 6 horas. Me fala, por favor, qual de vocês trabalha 6 horas por dia? Que eu vou morrer de inveja. Eu vou morrer de inveja, tá? Então eu coloco lá as 8,5 salários mínimos que está na lei.
e multiplico o quê? Que é um 1806, multiplico por 8. E aqui eu coloquei ainda multiplicado por 8, não 8,5, tá? Aqui está por 8. Então daria 14.448. Os encargos sociais, a gente não escapa disso. Por quê? 80% férias, SPC, Fundo de Garantia, INSS. Mas eu vou calcular para mim, falei, você não tira férias? Você tira férias, tá? Você não tira um pouco a mais no final do ano para tuas festas? Pô, eu sei que o Samarone faz uma festa, ele fecha a rua, chama a vizinhança toda lá, pô. Nunca me chamou, mas eu sei que ele faz. Eu sei que ele faz. E depois tem os benefícios. Quais são os benefícios? Plano de saúde. Alguém aqui pode trabalhar no que a gente faz de ir para o campo, sobe o morro, desce o morro sem plano de saúde? Só se for louco. Seguro de vida, mesma coisa. Tá? A anuidade que nós pagamos CREA-CRAU e tudo mais. Isso aqui vai dar mais 1.931 no ano. E aí os custos operacionais, overhead, que nós teríamos do quê? Softwares. Tá? Ninguém aqui tem software pirata, todo mundo trabalha com software regularizado. Nós temos que ter software regularizado. É o Windows oficial, é o Office oficial, é o AutoCAD oficial e outras ferramentas. Alguns são gratuitos, outros não são gratuitos. Nós temos ainda os custos com o escritório: aluguel, água, luz, telefone, lanchinho, água, faxineira, produto de limpeza, algum reparo, troca de lâmpada, alguma coisa assim. Isso não estou falando remodelamento do prédio em si, estou colocando como se fosse aluguel. E mais o certificado digital. Todos nós temos que ter o certificado digital hoje. Não dá para ficar mais sem isso. Soma-se a totalidade de 6.355,66. Então, nós temos um custo mensal de 34.293,64. Tá? Isso são os meus custos aqui. Estou colocando os meus custos. Tá? Isso calculado na ponta do lápis. Muito bem. Próxima, cara, por favor. E agora nós temos discriminadinho. Olha lá. Plano de saúde, eu pago 1.127. Essa é a tabela que vocês vão montar também. Seguindo esse passo a passo, vocês vão montar e colocar os números de vocês. Seguro de vida, R$ 100. CREACAL, 704. Uns estados são mais caros, outros são mais baratos. Dá o subtotal aqui. E os custos operacionais, overhead, antivírus, eu uso o Kaspersky, compro para todos os equipamentos, acaba ficando mais barato, me sai R$ 18 por mês, uma bagatela pelo que ele me faz. O Office 365, eu pago anual, me custa R$ 49,92. O Windows 11, 44,42. Como é que eu calculei isso? Porque depois vem uma atualização nova, eu tenho que pagar alguma diferença, então foi esses custos que eu coloquei. Um AutoCAD ou similar, 667 por mês, né? Aí aluguel de escritório mais IPTU, R$ 1.500. Tem gente que paga mais de escritório. Ah, mas eu não pago, eu fico em casa. Então você não coloca. Ô, Ah, mas aí Arantes, tem o... Oi, Amanda, tudo bem? tudo Aí bem? tem... Posso Deixa eu só acabar contribuir? de apresentar. Deixa eu só acabar de apresentar, depois a gente vai para as perguntas. Tá? Água, luz, R$ 150. Certificado digital, ó, me custa 12,50 cada certificado. Eu coloquei um certificado. Tá? Eu tenho uma pessoa física e uma pessoa jurídica. Eu coloquei um certificado. Uma internet de 600 mega, Vivo Fibra, estou pagando R$ 100 aqui. O celular, eu pago R$ 60 o plano. O computador, impressora no break, nós calculamos lá atrás, 302,78. Toner em papel, estimado em R$ 150, custo mensal. Manutenção de computador, de impressora, manutenção preventiva, tá? R$ 50 para o cara vir aqui limpar tudo para você. Secretária, pagando um salário mínimo. Pão duro, hein? Pão duro. Um salário mínimo mais encargos. Dá 3.250. Somando aqui, chegamos a 6.355,66. Tá? Isso aqui foram os custos que nós tivemos em março de 2026, super atualizados. Tá? Então, isso aqui são as origens. Passa para o próximo ali, deixa eu ver se eu já abro para. Tá, muito bem. Pode perguntar, mano.
Ah, tá. Não, é que assim, até eu ia contribuir. Quem, provavelmente tu faz também, e outros, quem faz a regularização de imóveis, assim, que lida com documentação dos imóveis rurais, que eu no estado faço isso, o que que acontece que eu tenho uma assinatura num lugar que se chama Registro Rural, que a gente consegue pesquisar várias coisas ali no Registro Rural, e eu pago 149. Então, assim, só seria mais Bota ali, isso. bota ali. Quem, Quando você for fazer o teu custo, você vai colocar ele ali. né, porque quem trabalha com regularização de imóveis rurais, isso aí é muito bom. Aí tem Tá? mais esse custo, né? Então, você coloca todos os seus custos ali. Esse aí, por exemplo, é um custo que eu não tinha, mas a Amanda tem, ela pode colocar lá. E como é que fica a questão para a definição da margem de lucro? O que que é margem de lucro? É o que nós vamos ganhar. Até agora nós estamos pagando despesa. Isso é o que nós vamos ganhar. Vamos botar no bolsinho aqui, tá? Ou a margem de risco, lucro, nós colocamos em 20%. É alguma coisa astronômica? Hipótese alguma. Hipótese alguma. Esse é o calculado sobre o custo base, que é fundamental para a viabilidade desse trabalho, encargo, justifica esse valor pelos seguintes critérios. Nós temos a responsabilidade civil e profissional. Assumimos riscos elevados e podemos responder com patrimônio pessoal e CPF. Eu cansei de falar isso nas minhas aulas. Que o perito, quando assina um trabalho, sendo ele perito judicial ou extrajudicial, ele responde civil e criminalmente pelos seus atos. E ele pode ser responsabilizado se ele causar prejuízo. Então, quando eu vejo um laudo mal feito, um trabalho mal feito de algum colega, um exercício ilegal da profissão, eu já fico imaginando uma hora que a casa cair. O que que vai acontecer com esse cara? Mas tudo bem, vamos lá. Exclusividade e gestão de prazos. Bom, quando nós trabalhamos na perícia judicial, essa atuação vai exigir uma alta disponibilidade nossa para cumprir prazos pré-estabelecidos pelo juízo. 30 dias, 40, 60 dias. Tá? E esses prazos estão previstos aonde? No Código de Processo Civil. O que vai nos impedir o quê? De exercer outras atividades. Está muito bem embasado essa situação para você cobrar o valor que seria mínimo profissional, hein? Nós estamos falando de mínimo profissional. A Carla deixou bem claro isso no começo. A viabilidade ética e técnica, né? Então, essa margem também ela vai trazer uma garantia para que o profissional possa manter a qualidade técnica e a independência necessária para o trabalho que ele vai desenvolver. Ainda teremos a transparência e individualização de custos e a preservação de margem líquida. Na transparência, ela é baseada em quê? Nos custos específicos de cada profissional. Não é de uma classe de profissionais, de um grupo de profissionais. Não, é de cada profissional. Essa margem vai afastar qualquer alegação de cartelização de valores, qualquer, porque o que me custa trabalhar é diferente do que custa a Carla trabalhar, do que custa a Amanda trabalhar, do que custa o Sten trabalhar. Tá? Cada um tem seu custo. E a preservação dessa margem líquida onde nós fizemos a aplicação do cálculo por markup, vai assegurar que, após a incidência dos impostos brutos, a margem de lucro real seja preservada. Ou seja, vou receber, vou pagar os impostos e vai me sobrar uma margem de lucro. Próximo, por favor. Muito bem. Aí o que que eu fiz? Já que eu estou falando de impostos, e o que eu recebo de imposto não é valor que entra no meu bolso, que eu mando para outras pessoas, eu resolvi calcular o quê? O valor da hora técnica da pessoa física versus a jurídica. Porque muitos de nós trabalham como pessoa física, outros trabalham com pessoa jurídica. Então, nós consideramos o quê? Uma produtividade média de 80 horas faturáveis por mês. Tá? 80 horas faturáveis. E calculei aqui pessoa jurídica e calculei pessoa física.
Então, eu tive lá o custo base por hora, 428,67, que é o mesmo com a física e jurídica. A margem de lucro líquido, os 20%, mesma coisa física e jurídica. Somando os dois sem impostos, dá 514,40 por hora técnica até agora, tá? Aqui vai começar a diferenciação. Na pessoa jurídica, eu tenho um encargo de 15,75% de impostos. Na pessoa jurídica, eu tenho 27,5% de imposto. Porém, na pessoa jurídica, eu tenho uma parcela a deduzir de 908,73, tá? O que me representa aí mais Ao 11,36. contrário, professor. Pois é, Ao contrário. Vocês tá estão, bom, vocês estão acompanhando. É que ele só falou a jurídica no lugar da física, mas isso, o cálculo está na tela. isso, eu vi, percebi Ah, que é o contrário. desculpa, desculpa. Bom, aqui é eu tô sem o comando do mouse. Mostra a física aí, filha. Tá, a física é nessa que nós estamos trabalhando. Então nós pegamos o quê? O cálculo do markup nada mais é que o valor menos o redutor, tá? Que vai dividir pela taxa de 27,5. O que resultou no valor da hora técnica? A pessoa jurídica, o valor da hora técnica a cobrar 610,57 e a pessoa física 709,52. Até agora nós estamos chegando nesse valor. Vocês estão reparando que existe toda uma sequência lógica e legal para se chegar nesses valores? Não tem nenhum valor arbitrado, nenhum valor desfundamentado. Todos os valores aí são valores reais. Vamos continuar. Próxima, filha. Tá, Arantes, desculpa, uma dúvida ali na tabela, séria, dúvida mesmo. Pode voltar, Carla, ali na tabela. Ah, tu tá falando, a coluna que está falando da pessoa física é da pessoa física mesmo? E a coluna da pessoa jurídica é da pessoa jurídica mesmo? Aqueles Sim, valores são. sim. A pessoa física é 27,5% de imposto, com uma parcela reduzida de 908,73. A pessoa Tá, jurídica não tem parcela reduzida, é 15,75% para atividades de engenharia, tá. Esse que eu fiquei confusa na tua fala aí, tá? Tá certo, tá? obrigada. O que é que acontece é o seguinte, às vezes a pessoa fala, ah, mas espera um pouquinho, essa perícia me pagou 5 pila, 5 pila não dá uma alíquota de 27,50, soma com tudo que você receber do mês, tá? E soma com tudo que você receber nos outros 11 meses, você vai acabar chegando nisso aqui, nos 27,5%. Se não chegar, também você substitui aí pelo valor do teu imposto. Não há problema. Essa é a ideia. É a ideia que você coloque os seus próprios valores aí dentro, para você chegar ao valor final. As planilhas estão todas abertas. Agora nós temos uma variável de importância, que é o fator de especialização e titulação. Eu entendo que quem tem pós tem que ganhar um pouquinho mais do que tem quem não tem pós na área, uma especialização na área. Quem tem pós e tem mestrado deve ganhar, quem tem mestrado deve ganhar um pouco a mais de quem ganha na pós. E quem tem doutorado deve ganhar um pouco a mais de quem ganha no mestrado. Mas como nós fizemos isso? Pegamos a ideia e a fundamentação da Constituição Federal, que ela fala desse aumento em até 50%, e escalonamos entre pós, mestrado e doutorado. Então, quer dizer, eu poderia ter partido de 50% para pós e ir aumentando para mestrado e doutorado. Não, colocamos lá em cima. Então, o que acontece aqui? Como nós temos aqui a situação? Essa precificação, tá? Ela não vai se limitar só aos custos operacionais e o piso básico da categoria, não. Tá? Lembramos, nosso serviço tem uma natureza intelectual e, fundamentalmente, técnica. Onde o quê? Onde quanto mais nós estudamos, quanto mais nós nos instruímos, nós temos a melhor capacidade, a maior capacidade de apresentar um melhor trabalho, uma melhor qualidade de trabalho, um resultado final para o nosso cliente. Que ele vai utilizar nosso trabalho para o quê? Que eu sempre falo nas aulas, uma tomada de decisão. Então, nós não exaramos um simples laudo, e sim uma ferramenta para tomar a decisão. Tá? Então, quando nós temos uma especialização, um estudo aprofundado,
cabe muito bem utilizar os fatores de especialização e titulação, que eu denominei aqui de FET. Porém, o FET ele incide somente sobre a soma do custo direto e encargos provisões na memória de cálculo. Por quê? Porque não vai incidir o FET sobre, por exemplo, o custo do software, o custo do hardware, o custo da faxineira, não. É só pela parte intelectual. Tá? De novo, amparo normativo e técnico. Amparo normativo e técnico. A majoração do valor da hora técnica para profissionais com títulos acadêmicos fundamenta-se nos seguintes pilares do sistema Confiacrea. Resolução 1002, Código de Ética Profissional, que estabelece que o profissional deve ser remunerado de forma condigna, considerando a complexidade, o vulto e a relevância do trabalho prestado. Mais um amparo no caso aqui normativo, mas a ser equiparado a legal nesse caso, tá? Então nós temos um monte de legislação, Constituição Federal, a legislação da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, tá? A Resolução 1002 do Código de Ética Profissional, tudo trazendo o quê? Tudo caminhando para que nós cheguemos a um valor final extremamente amparado na lei e em custos que eu vou levantar do meu próprio escritório. A próxima, por favor. Sim, Arantes, tá, e aí vocês estão mostrando de uma forma e tudo amparado legalmente na lei, na legislação, para que outros aí não tenha nenhuma possibilidade de alegar que estejam, né, combinando coisas, valores, Não, tudo amparado Amanda, legalmente para mim. não tem como ter alegação de cartel, porque não vai bater o meu com o seu com o de ninguém. O cálculo ele é próprio para o profissional e para o escritório. Não dá para comparar, não dá para copiar de um para o outro. Você usa os seus dados, os seus custos, a sua condição acadêmica, a sua situação acadêmica, para fazer o seu próprio cálculo da hora técnica. Então, não tem como, não é um copia e cola. É um cálculo de verdade, vocês não têm dificuldade nenhuma em fazer isso, são todos muito bons em matemática, então vocês não vão ter problema absolutamente nenhum em fazer esse cálculo, e esse cálculo ele não vai ser igual ao do teu colega de sala, tá? Então, não tem como. A alegação de cartelização não é passível de acontecer aqui, não tem como. Essa que foi a ideia base, entendeu? Ah, muito bom. Então, vamos lá de novo, né? Então, fator de especialização, nós já tivemos o amparo da Lei Federal 4950-A de 66, que é a base. Nós temos o Código de Processo Civil, artigo 465, que determina que o magistrado deve, não é pode, deve considerar a especialização do perito ao fixar ou homologar honorários. Tá? Então, quando nós apresentamos um fator de especialização e titulação, nós podemos dividir dessa forma: pós-graduação e especialização, de 10 a 15%, onde o profissional, a justificativa técnica, é que ele teria o domínio técnico em áreas específicas, como engenharia, diagnóstico, avaliações e perícias. O mestrado, estrito sensu, de 20 a 30%, onde, além desse domínio, ele teria capacidade de pesquisa científica e análise crítica de fenômenos complexos de engenharia e estatística. E o doutorado, lógico, estrito sensu, de 40 a 50%, que seria, além do domínio e da capacidade, uma máxima autoridade técnica e notória especialização em casos de alta complexidade. Então, fundamentado em cima de regramentos legais, não tem espaço para dúvida. Vamos para o exemplo prático agora, por favor, cara. Está aqui um exemplo prático. Exemplo prático de ajuste no cálculo, considerando os dados do item memória de cálculo custo mensal para um profissional de pós-graduação em engenharia de avaliações, ou seja, 15% de FET. Tá? Então, eu teria custo direto, 14.448, encargos sociais, 11.558, um subtotal de capital humano,
de 26, somado os dois. Aplicação do FET, 15% sobre os 26, tá? E o novo capital, total de capital humano daria 3.900 mais 26 daria 29 mil. Somando os benefícios técnicos e overhead, que não sofreram acréscimo, como eu disse para vocês, nós vamos ter um novo custo total mensal, elevando o valor da hora técnica de forma justa e fundamentada. Olha lá, o custo direto, os encargos sociais, os benefícios técnicos, tá? Os custos operacionais, a somatória 34 mil sem o FET. Com o FET, acrescem 15% o custo direto e os encargos sociais, tá? O chega, então, a 38 mil. Com esses dois valores, nós podemos chegar aqui, próxima página. A variável de cálculo para a pessoa física, o custo base por hora, 477, a margem de risco, o lucro, 95, e a variável sobre o cálculo, falando aqui, ok, na pessoa física, 472,92, mais a questão do imposto, valor da hora técnica, 790,23. Ah, mas mesmo assim, puxa vida, tem muita coisa que pode se depreciar. Veja bem, que eu apliquei a forma de depreciação dos insumos como a gente faz, ou seja, até o final de sua vida útil. Porém, eu tenho um computador aqui no escritório que tem 10 anos comigo, não tem só 3 anos, 4 anos, entendeu? Então a gente consegue ganhar uma margenzinha nessa situação daí. Mas nós conseguimos calcular nossas horas técnicas dessa forma. Tá? Justificativa. Vamos para o próximo slide, por favor. Eu vou ter que justificar os meus honorários. Muito bem, está pronta a justificativa. Vou entregar nessa apostilinha para vocês. O trabalho pericial compreende etapas técnicas rigorosas e despesas variáveis que devem ser justificadas individualmente. Fases do trabalho, cálculo de horas. A descrição detalhada de cada fase afasta eventuais dúvidas sobre a origem dos valores perante o juízo. Que eu sempre falo, quando nós apresentamos detalhamento de hora técnica que nós gastamos para fazer na perícia, o melhor é o convencimento do juiz. Mas isso tem que ser dividido. Dividido de que forma? Na fase pré-diligência, que é o estudo integral do processo, a análise das petições, planejamento metodológico, que se de acordo com a NBR, se você for trabalhar, aqui eu coloquei 14.53. Tá? Depois nós temos a fase de diligência. O que é isso aí? Deslocamento, vistoria do imóvel ali, registros fotográficos, medições, com equipamentos de precisão, coleta de dados, laboratório e tudo mais, oitiva de assistentes, troca de informações com assistentes e as partes envolvidas. Isso está previsto no artigo 466 do CPC. Depois nós vamos ter a análise técnica, chamando back-office, né, que é a etapa de maior densidade intelectual, onde você para, junta tudo, assimila, faz os cálculos estatísticos, tabulação de dados, ensaios laboratoriais, se houverem, conferências com normas técnicas, para ver se você está trabalhando dentro das normas e apresentando material dentro de normas, e consolidação na sequência desses estudos e tudo mais, e resposta de quesitos, onde eu vou colocar de forma clara, fundamentada e técnica e objetiva, transformando todos esses dados que eu coletei, todas essas informações, naquilo que nós trazemos como o laudo pericial. No final, revisão, protocolo, com conferência final, assinatura e postulação do laudo. Então, se vocês dividirem as horas técnicas nessas fases e apresentarem as estimativas de gasto de hora técnica e com o demonstrativo de valor de hora técnica, eu acredito que é bem difícil do juiz não se convencer do valor. Tá? Ah,
Uma coisa que a gente consegue com isso é que normalmente os advogados vão falar: esse cara quer ficar rico, mas eu estou mostrando os custos para ele. A partir do momento que eu abrir minha planilha de custos, eu estou mostrando. É melhor do que eu pegar uma tabela, sei lá, de quem está escrito lá, R$ 520 hora técnica. Não, eu tenho aqui mostrando que é 700 e poucos reais, que esses são os meus custos. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Como isso aí é importante? Como isso aí pode trazer uma situação diferente? Aí você pode perguntar para mim assim, mas e antes, e aí? Você já apresentou isso aí em algum lugar? Já. Só que eu não tive resposta ainda. Já apresentei, montei, e isso já tá dentro de processos, que eu fui Pois, nomeado e tudo mais. pois é, antes disso que eu te perguntar, a gente, assim, na perícia, né, para o juiz ali, se apresenta todos aqueles custos ali que apresentar assim no laudo ali, na petição, apresenta tudo, todos esses custos para Apresento ele? tudo. Apresento tudo. O que vocês vão poder fazer é o seguinte: apresentar os seus custos e apresentar esse material que eu vou disponibilizar a vocês como metodologia de cálculo dos custos. Dica: façam a sua própria planilha de honorários. Coloquem como anexo. Na petição que o juiz vai olhar primeiro, vocês colocam um resumo dessa planilha. Coloquem em anexo essa planilha pormenorizada. E daí vocês colocam essa cartilha como fundamentação, tá? Então, montem a própria planilha para ficar de anexo fixo. Ah, Carla, professora Arantes, quando é que a gente vai refazer isso? Toda vez que teu custo mudar. Se você demite sua secretária, já não tem o custo da secretária? Tá bom, corta o valor referente à secretária. Se a tua conta de telefone aumenta, se tua conta da internet diminui, se você muda de escritório, vai para um aluguel maior, vai para um aluguel menor, corta o aluguel, compra um prédio. Toda vez que o teu custo tiver modificação, você refaz essa planilha, tá? Não tem discussão. Obviamente, gente, eu consigo prever advogado ficando doidinho aqui na cabeça, tentando rebater isso de todas as formas. Isso vai acontecer. Vocês são profissionais, é claro que vocês vão sofrer ataques em processos, falando que vocês estão tentando enriquecer ilicitamente, que vocês estão tentando colocar todo o custo do seu escritório nas costas do judiciário ou das partes. Mas vocês têm que defender o quanto vocês trabalham, o quanto vocês estudam, o que vocês gastam para poder trabalhar em prol da sociedade, que na verdade é isso. A perícia judicial é isso, é um trabalho em prol da sociedade, Exato. tá? E outra, e eu falo isso com bastante frequência, eu falo em todas as minhas turmas, se você fez em algum momento da tua vida escola pública, universidade pública, mestrado, doutorado, pós-graduação, lato sensu, em universidades públicas, é teu dever retribuir o teu conhecimento para a comunidade que bancou os teus estudos. Então, você já vai fazer uma AJG ou outra, você já vai fazer um processo pro bono ou outro. Quando você está fazendo uma perícia paga, você tem que ser remunerado de forma justa e digna, tá bom? Tá? Bom, próximo aí, por favor, cara. Muito bem. Vocês acharam que era só aquilo? Não. Agora nós temos uma outra, o complementar. Nós não esquecemos disso. Nós temos os custos reembolsáveis, que não são honorários. Muitas vezes os colegas confundem isso daí e o advogado das partes faz questão em embolar custo com honorário. O custo da fora da hora técnica. Custo com deslocamento, quilometragem, combustível. Tá barato o diesel, né? 7,59 em Araçatuba. 7,59. Pedágio, alimentação, serviço terceiro, topografia, drone, ensaio laboratorial. Não integram a hora técnica base. Tem que ser apresentados separadamente na proposta, para que fique muito claro o que é custo e o que é despesa.
Porque depois, para o teu imposto de renda, você vai tirar todas as notas fiscais dessas despesas e você vai abater no imposto a pagar. Tá? Vejam as regras específicas de cada tribunal que eventualmente impeça a cobrança de tais custos separadamente. Verifiquem isso. Tá? Por exemplo, Específico e com muita ênfase, TJ do Rio Grande do Sul, que proíbe expressamente o reembolso por deslocamento, pedágio, etc., tá? Em casos de processo de justiça gratuita. Quem fez meu curso já sabe, eu coloco toda a fundamentação, tem tudo lá, então não esqueçam de tirar esse cálculo se vocês estiverem pensando numa questão de tentar contornar a justiça gratuita. Mas eu não vou explicar isso aqui não, porque isso é matéria para curso. Bora. e aí segue, teremos mais o quê? Quesitos suplementares e esclarecimentos complexos. Eu estou numa perícia que uma das partes veio e falou: não, os quesitos que o juiz fez estão suficientes, qualquer coisa eu faço complementar. Não existe complementar se você não fez quesito anteriormente. São novos quesitos. E eu já falei, meus honorários se referem aos quesitos que estão nos autos até esta data. Fora disso, outros honorários. Então vá lá. Eu vou ter retorno ao back-office para refazer ou fazer novas coisas. O cara vai virar e falar assim: não, então eu não concordo com a área. Até agora não falou de área. Eu não concordo. Então o perito vai lá e faz o georreferenciamento de 5.000 hectares, pelo mesmo valor que ele está lá na perícia. Eu falo: ah, bananinha para você, querido. Pode parar. Então eu vou ter retorno ao back-office e, de novo, a redação fundamentada para fazer o quê? Um laudo complementar ou esclarecimentos. Então, eu vou apresentar custo também. Então, são todos os custos que vão a posteriori, vão em separado. Mais uma, por favor, que são custos extras e serviço terceiro. Despesa de deslocamento, pedágio de alimentação, topografia e ensaio laboratório não integram a hora técnica base e devem ser apresentados de forma apartada na proposta final. Tem aquele óbice com relação ao Tribunal do Rio Grande do Sul, que é para a JG, mas como eu falo para todo mundo, eu não trabalho a JG e tudo mais, eu estou falando de ações normais e tudo mais. Muito bem. E aí? Ele não trabalha mais a JG, né? Só para ficar claro, Exato. gente. Ele não trabalha hoje com a JG, mas já trabalhou bastante. Fiquem Ah, hoje tranquilos com não, relação a isso. não mais, não mais. Aí, como não é titio Arantes, não é papai Arantes, é vovô Arantes, eu faço questão, tá muito bonzinho, vira a próxima para gente aí. Nós estamos montando, e vamos colocar na apostila também, uma sugestão de petição de honorários periciais montadinha. Não sei se vai ficar difícil para vocês preencher os espaços em branco, tá? Mas já está montadinha, fundamentada, e com isso anexa esse material que nós vamos passar para vocês. Eu identifiquei um negocinho lá que nós vamos ter que corrigir, filha, então nós vamos mandar para o pessoal amanhã, tá? Porque eu vi um negocinho lá que está errado, eu corrijo agora à noite, e depois o Gui já coloca certinho ali, nós mandamos para eles amanhã, já corrigidinho. Também é o seguinte, os direitos são reservados, são nossos, tá? Vocês querem usar perfeitamente. Citem que fomos nós que fizemos. Essa obra intelectual, ela tem registro de anterioridade, certificação digital e CP Brasil. Ela está registrada sim. Nós já registramos os direitos autorais sobre ela. Então, reprodução, distribuição, comercialização, alteração não autorizada é estritamente proibida e sujeita a penalidades e lei. Mas nós estamos deixando para vocês o material para vocês utilizarem como apoio e vocês pegam essas planilhas, copiam no Excel e preenchem com os números de vocês. Colocam para dentro do laudo e falam o seguinte: a metodologia é essa aqui, ó. Pumba, tá? Vocês não vão precisar alterar o material que nós temos aí, e sim, vocês vão anexar esse material, tá? Para poder dar embasamento nos pedidos de honorários de vocês. E aí, agora,
eu estou à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar, falar, dar alguma ideia, alguma coisa para a gente aí, estamos aqui. Tá. Ô, Arantes, cabe, só para tá bem na minha mente, cabe para a perícia ambiental e para a perícia na área de sementes? Tudo ok? Cálculo de hora técnica para honorários em perícias, Tá. avaliações e inspeções prediais. Qualquer tipo de perícias, avaliações e inspeções prediais. Tá? Isso para área de engenharia, arquitetura, agronomia e veterinária. Tá, Se muito alguém bom. quiser usar isso para alguma outra área E fora disso, química. tem química, dá para usar também. Dá para usar também, sem trauma nenhum. Muito bom a metodologia de vocês. Perfeito, Dúvida? Arantes. Uma das dificuldades que eu tenho realmente é isso, porque geralmente o pessoal coloca, ó, esse trabalho vai levar 40 horas. Se multiplica pela hora técnica, fica inviável. Eu fiz um levantamento de honorários agora, faz 2 semanas atrás, para viabilizar a hora trabalhada com valor que eu entendi aceitável, deu 20% do valor da hora técnica do IBAP. Entendeu? Então, assim, é complicado esses valores. Ou então você não coloca tempo de trabalho, né? Você estabelece um valor X de honorários e joga em cima disso. Mas o que eu tenho visto aí que o pessoal não está aceitando muito, está indo a leilão esse negócio de. Já perdi faz um mês aí, perdi duas, uma para uma fazenda grande e outra para Clabin agora, entendeu? Eles não aceitaram, falaram que tinham valores bem mais baixos, não sei o quê, aí deram uma quebrada no valor, mas até agora não deram retorno. Então tá bem complicado essa parte de honorários, viu? Ó, o que eu posso falar para você é o seguinte: não é só para você que está complicado, tá? De jeito nenhum, de jeito nenhum. É, hoje mesmo, tá? Tem uma empresa que já trabalhou comigo, me contratou há uns 4, 5 anos atrás. Ela falou, vou precisar de um serviço muito parecido com aquele. E realmente era, tá? O que eu fiz? O que eu havia negociado, foram 2 meses de negociação com eles, é uma empresa muito grande, multinacional. Eu peguei o valor lá de trás e botei o IPCA. Eu não aumentei nada, eu só botei o IPCA. Eu só corrigi o dinheiro para não perder. A pessoa querendo me contratar, e eu sei que eles estão em caráter de urgência, estão no desespero, estão com a corda aqui, virou e falou: para fechar você me dá 15%. Eu falei: não dou 15%, não dou nem um centavo de desconto. Se não ficar bom esse valor para vocês, tudo bem, nossa negociação encerra aqui, você pode contratar outro profissional. Não, a gente quer você. Eu falei, não está aparecendo. Porque se eu só atualizei com base na inflação, não te cobrei nada mais, e você quer me tirar a atualização da inflação, quer me pagar o valor de 5 anos atrás, você tá, não está, você não está, Querendo de vamos dizer, verdade. valorizando o meu trabalho. Sendo justo, não está sendo Porque eu ganhei justo. alguns milhões, eu falei para eles, eu ganhei alguns milhões para vocês lá atrás. Eu ganhei alguns milhões. Então vocês me pagaram, rendeu o que eu cobrei de vocês milhares de vezes a mais. Tá? Mas aí tá bom, tá rodando e tudo mais. Então, o Sonini, é ruim isso. Eu não gosto de leilão. Essa semana mesmo eu desisti do banco aí, tá? Eu desisti de um banco porque começou essa conversa as pessoas eram várias pessoas apresentando a proposta.
Aí a pessoa que estava captando virou e falou: para a gente começar a negociação, eu preciso que vocês deem 11% de desconto. Hã? Como assim? Então já começou a leiloar. Aí já começou com os caras mandando: não, eu dou, eu dou, eu dou. Eu virei e falei: estou fora. Saí e acabou. Pô. Ah, mas é negócio perdido, você não retoma. Tá, mas acontece o seguinte: eu não vou pagar para trabalhar, eu não vou trabalhar de graça. Tá? Então, eu prefiro trabalhar menos e trabalhar melhor. Basicamente isso. Agora, eu vou usar, não, já estou usando essa metodologia que nós desenvolvemos. Já foram para os 3 ou 4 processos. Daqui para frente vai ser só isso que eu vou colocar, vai lá para dentro dos processos. E, e vamos que vamos. E vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar porque senão a coisa não vai render. Não vai render. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então, como o professor já disse, a gente vai encaminhar para vocês amanhã essa cartilha. Ela é exatamente o que a gente apresentou, tá? Com a correçãozinha que a gente vai fazer agora. A gente vai encaminhar por e-mail, tudo bem? Como vocês já sabem, a distribuição pode ser feita, vocês podem usar tranquilamente, só não esqueçam de citar, porque é uma obra registrada, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tenho certeza que sim. Usem, defendam seus honorários, porque, como eu sempre falo em curso, perícia não é favor, honorário não é esmola e vocês não são obrigados a trabalhar de graça para ninguém, tá? Então, cobrem o justo, defendam o que é de vocês, porque só vocês podem fazer isso. E, de novo, isso aqui não foi feito por nenhuma entidade, não foi feito por nenhuma associação ou algo assim, foi feito pelo nosso escritório. Então, não tem nenhuma ligação com nenhuma entidade, com nada, e sim com a legislação que fala de salário de profissionais, a Constituição Federal, tá? E Código de Código de Processo Processo Civil. Civil A e ideia lei é federal específica. exato, é trazer um material que possa, de alguma forma, contribuir para a classe de profissionais, tá? Isso, de coração, nós fizemos, estamos aí, vamos aí distribuir para vocês. E se alguém tiver dúvidas, quiser perguntar, todo mundo aqui tem nosso contato, por favor, fiquem à vontade. Lembre-se, façam os próprios custos e anexem esse material no laudo e falem o seguinte: a metodologia é essa aqui, ó, está publicada, tem aonde foi publicado e tudo mais. Esses são os autores. Tá? Aqui eu não sou presidente de nada, eu sou CEO da Arântia e Associados. E a Carla é a diretora jurídica da Arântia e Associados. Nesse trabalho, nós não temos ligação com nenhuma entidade. Isso aí tem que ficar muito claro. Tá? Não é em demérito de uma entidade, de jeito nenhum. É simplesmente porque dessa forma, feito pelo meu escritório, não tem alegação de cartelização ou nada mais. Tá claro a todos? Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Sim, Bruno, nós vamos mandar todo o material, mas eu identifiquei um errozinho que eu quero corrigir, quero entregar um material impecável para vocês. Então, amanhã eu vou corrigir o meu genro, que fez esse material lindo, como vocês viram aí, tá? Ele faz essas correçõezinhas, tá? E amanhã mesmo nós já vamos estar mandando a Carla tem o e-mail de todos, né? Fizeram a inscrição lá. Se alguém por acaso não conseguiu fazer inscrição no, no No Zoom, Zoom. está aqui assistindo com a gente e quer o material, manda um zap para a gente, manda um zap para a gente, tá? Tem meu contato, tem o contato da Carla também.
Pode mandar uns para a gente. Nós vamos distribuir isso aqui. É gratuito, não tem custo para ninguém. Tá? Não tem custo para ninguém. Tá bom? Só a gente quer que vocês usem. Feito. Família Arantes, muito obrigado mais uma vez. Meu querido Beijos. Helder, obrigado a você. Deixa eu. Carla, tira um print para a gente colocar Ah, lá. já tirei. Já Quem tirou? quer, quem quer sair, quem quer sair no Instagram? Abre a câmera para a gente marcar. Quem quer que marca lá, manda o arroba nos grupos, manda no privado. Vou tirar um print para a gente colocar no Instagram. Eu tirei uma boa, deixa eu salvar aqui. Eu tirei uma boa mais cedo. Deixa eu pentear meu cabelo. Peraí, peraí. Penteia. Isso. E passa perfume. Pera lá, gente, que eu tô salvando a outra. Vamos tirar. Todo mundo sorrindo. Opa, todo mundo sorrindo. Vamos lá. É um, é dois, é três e foi. Muito bem. Valeu, gente. Obrigado, hein? Valeu, Arantes. Muito obrigado, viu? Ó, daqui 15 dias tem uma novidade, tá? Outra palestra gratuita, tá? E eu vou. Não, é, não conta, não conta, senão vai perder a surpresa. Ou vai eu ser só, outro neto? Outro só vou neto? falar. Não, outro neto eu estou esperando. Eu já tenho quatro, pode vir mais. Tá? O próximo É, neto dele vai ser minha dissertação de mestrado, Helder. não, mas essa aqui eu vou, para atrapalhar, é, eu vou fazer uma apresentação. Só vou compartilhar a primeira tela aqui. Mas quem assistir vai tomar um susto, porque eu estou trazendo uma novidade muito legal. Olha só do que eu vou falar. Aí vocês vão falar assim: nunca ouvi falar disso. Nunca Vem ouvi comigo falar que não se disso. arrepende. A engenharia diagnóstica no agronegócio. Quero civil, quero arquiteto, quero agrônomo, tá? Eu quero vocês para assistir isso aqui, vocês vão gostar do que vocês vão ver. Mas isso é mais para mais uns dias para frente aí. Outra palestra gratuita que nós vamos fazer aqui, tá bom? Valeu, gente. Bom Ulti- descanso a todos. Tchau, pessoal, boa Obrigado. noite. Igualmente. Tchau, Ultimamente tchau. eu só estou na gratuita, viu? É, na justiça gratuita, né? Também. Estou montando várias aí na sequência. Vocês vão gostar. Me acompanhem. Quem não me segue Valeu, brigadão. no Insta, por favor, me segue lá. Não sei o que Tá acontece, joia. mas segue lá. Valeu!